A palavra de Deus nos apresenta dois mistérios que atravessam toda a história da humanidade: o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Desde que o homem é homem, esses dois mistérios estão sempre brigando um com o outro, em nossas consciências, nas nossas ações, nas nossas omissões, nos nossos atos, ou nos nas nossas falhas. Então, o primeiro, que é o da piedade, ele revela o quê? O amor de Deus, que cria, que salva, que quer a vida. Já o segundo, da iniquidade, é o permanente drama. Já na nossa introdução no bate-papo informal, isso já estava como matéria de fundo, né? O drama em que vivemos. Então, o drama do pecado, o drama da desobediência, o drama da teimosia, o drama da arrogância. E assim vai. Do homem. Eu estou defendendo as mulheres, nem coloquei que são das mulheres. É claro, quando eu falo homem, é para todos. E o que isso acontece? Nos afasta do Criador, enquanto nós somos apenas a criatura. E isso gera o quê? Morte. Eu havia falado, olha, o Trump estava se vangloriando, e até justamente, ele falou, consegui acabar com 10 guerras em 8 meses. No dia seguinte já teve a primeira, depois das 10 que ele conseguiu amenizar. E contemplando o novo Adão, que é o Adão do novo homem, o Adão que nasceu de novo, Cristo Jesus, ele mostra como fazer para vencer essas tentações da iniquidade. E é nesse caminho que a nossa proposta de hoje, a nossa reflexão para hoje. Por que Abacuque? Porque, na verdade, Abacuque, ele diz, então, isso é um profeta menor. De menor ele não tem nada, porque ele é revelado no próprio texto dele, na Bíblia, se nós formos analisar, ele é revelado 2 vezes, por ele mesmo. E mais 3 vezes, depois dos evangelhos, nas cartas, especialmente Paulo, porque Paulo foca bastante na fé. E por que eu estou falando isso? Já em Abacuque, a gente observa que temos que seguir algumas obediências. E obediência a quê? Obediência às leis de Deus, obediência ao projeto de Deus, obediência a tudo aquilo que Deus quer e Deus preparou para nós. E no nosso dia a dia, ao invés de nós termos esse mesmo agir de Deus, de Jesus Cristo, quando aqui veio, nós vamos pela linha da iniquidade, a linha do pecado. Vamos provar isso, isso deve ser bom. Por exemplo, Salomão, ele disse para Deus, eu não sei, eu sou ainda uma criança, não sei governar. Mas Deus disse para ele, peça, Salomão, peça o que quiser. Ele pediu, eu preciso de sabedoria para governar. E Deus concedeu a ele, além da sabedoria, muitas riquezas. E ele ficou rico demais, obediente ab início, nos primeiros 20 anos. Padrão, construiu o templo, mas a vaidade o levou a um pequeno erro. O templo não é de Deus. O templo foi de Salomão. Ele botou o nome e ficou até hoje. Eu diria templo de Deus. Não, templo de Salomão. E nos outros 20 anos, Salomão resolveu provar das coisas da vida mundana. Ele casou só com 700 mulheres. Teve 300 concubinas. Ele adorava a Deus, aí ele resolveu adorar os deuses de cada uma das esposas dele. Fez mil igrejinhas
por Satanás, para ver como é que, né, a gente sai de uma linha que é a obediência a Deus, onde tudo permanece direitinho, você está permanentemente em paz, não tem problema, sua consciência está tranquila. E se você for nessa linha, tenha certeza da vida eterna junto a Deus. E na outra linha, depende muito da boa vontade de Deus, se vai conceder o perdão e o seu arrependimento é eficaz. Vamos lá em Abacuque, a oração de Abacuque, que é o texto básico. Oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, piedade, misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer, a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Mais um, só para concluir, até o 12, é importante. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calças aos pés as nações. Abacuque, de profeta menor, não tem nada, porque é muito profundo e até mesmo pode-se dizer teológico. E ele estava em conflito, ele estava questionando, porque ele vivia num momento, um momento de atos imorais e semelhança com o nosso Brasil de hoje, né? É mera coincidência. Então, ele via o povo, o rei, os dirigentes daquela nação, Israel, né? As 12 tribos, ainda estavam as 12 tribos, né? Mas sempre teimando em desafiar o coração de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus, a benignidade de Deus para conosco. Ele achava que Deus não estava vendo, ou ele perquiriu. Por que, mesmo chovendo, o senhor não faz nada? É porque, às vezes, Deus tem um jeito de agir. No silêncio de Deus, cuidado. Cuidado com o que pode ver. Você vê que o próprio Abacuque fala, ele racha a terra com os rios. Naquela época já fazia isso.
nós estamos vendo agora, não é muito diferente, não é verdade? Aqui ou lá, posso ir à China, por exemplo, também de vez em quando cai um bocado de água lá e assim vai. As Filipinas e assim sucessivamente. Mas por que isso? Ele está questionando condutas de quem dirigia a nação naquela época, exercia o poder. Naquela época não tinha teoria tripartite de hoje, mas o comportamento era o mesmo: corrupção, cobrar impostos em cima de impostos, um acima do outro, super taxar, e assim vai. E cultos, não ao nosso Deus. Obediência, não ao nosso Deus. Demonstração de amor, não aos semelhantes, mas a si próprio. Naquela época, cruelmente, matava-se. Olha o Irã aí, meu nobre presidente. Olha o Irã de hoje. Já naquela época, esses mesmos atos, essa mesma maneira de agir do homem. Então, isso, transcendentalmente, nós podemos ver no texto de Abacuque, que não mudou muito, o homem não mudou, os tempos mudam. Às vezes a tecnologia muda, né? Não tinha essa tecnologia, tinha tecnologia daquela época. Com os recursos daquela época que se dirigia, que se fazia tudo, e o homem sobrevivia e vivia do mesmo jeito, talvez até melhor. Só que, diz, a sociedade é dinâmica, não para, cresce, está sempre em movimento, sempre criando coisas novas, coisas boas na maneira de ver, na visão de ver da vida mundana, da vida daqueles que não querem acolher nem aceitar Jesus como seu único inspirador, como seu único Deus, como seu único Criador. Eu não vi Jesus errar nenhuma vez. Eu também não vi ninguém errar nenhuma vez, desde que siga nos louvores que Jesus praticava, deixava praticar, participava nas sinagogas daquela, quando ele veio, na época de Abacuque, não, que Abacuque é mais ou menos o quê? 680, 700 anos antes de Cristo. Mas quando Jesus veio, ele nos ensinou, através dos simples atos de propósito, né? Ele aceitou vir e nascer da barriga de uma mulher, virgem e pura. É para que nós pudéssemos compreender um pouco mais sobre o Deus. O homem é muito falho, é como uma criança. O pai estava com a criança e tinha um avião muito grande, estava no aeroporto. Primeiro, perguntou ao filho, o avião que estava no ar, mais ou menos proporcional ao mesmo que estava no chão. E aquele? Ah, pai, eu nem estou vendo direito, muito pequenininho, muito pequeno. Mas a criança em seguida vai e pergunta ao filho: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou todo enrolado, a princípio. Mas depois ele mostrou o avião que estava parado e ele, e aí, meu filho, o que você olhou nessa aeronave? Pai, é muito grande. Aí ele voltou à pergunta que o filho tinha feito. Meu filho, você me perguntou sobre Deus. E você, quando eu te perguntei sobre a aeronave, você disse que ela era muito pequenininha. E é verdade. Sabe por quê que você diz e me perguntou sobre Deus? É porque se nós ficarmos longe de Deus, é assim que nós iremos nos sentir pequenininhos. Porém, se ficarmos próximo a Deus, vai ser essa imensidão de tamanho que você está vendo da aeronave. Isso não é uma comparação, porque, na verdade, a imensidão de Deus é muito maior. Porque, até hoje,
a gente não consegue ainda perceber o mínimo da grandeza de Deus. E morar junto a Deus vai ser melhor ainda, porque nós estaremos a cada dia aprendendo e tentando conhecer a Deus, porque Deus é infinitamente tão grande que, mesmo a essa distância, nós levaremos anos-luz para conseguir compreender e tentar assemelharmos-nos a Ele na nossa essência. E é isso que nós devemos fazer. Aqui, resumindo o Abacuque, o que Deus mostra para Abacuque é justamente: Abacuque, não perca a confiança no seu Deus, porque o seu Deus tudo pode, tudo sabe, Abacuque. Presta atenção que aos poucos eu vou corrigir. E Deus foi corrigindo e Abacuque conseguiu entender, aproximar um pouco mais a compreensão, porque Deus aparentemente não estava fazendo nada, porque, na verdade, Deus estava fazendo era tudo, já tinha preparado tudo. Todos aqueles que o desafiaram perderam, e aqueles que o aceitaram e seguiram aquilo que Deus planejou para todos nós e praticou em especial o amor, conseguiu a sua salvação. E foi para a glória de Deus. E nós iremos para a glória de Deus se nós repetirmos este proceder, este atuar na nossa vida. Veja, para finalizar, que o homem, quando está próximo de Deus, ele não tem ansiedade, ele está tranquilo, ele está sempre feliz, ele não reclama de nada nem de ninguém. Como reflexão, eu vou tentar deixar aqui uma oração que todo mundo conhece, mas ela vai estar num outro arranjo, é no arranjo de fato. E vamos ver se gostam. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Meu amado, tenho dito,